Fala galera, meu nome é Matheus, eu sou estudante de Ciências Sociais e eu decidi fazer um vídeo sobre o movimento hippie, sobre o Woodstock também, de 1969, porque isso é uma das minhas paixões, é o que eu gosto de estudar, é o que eu cresci escutando músicas sobre o que aconteceu em 1969, o que aconteceu na década de 70, 80, né? Então, eu cresci escutando Jimi Hendrix, eu cresci escutando John Lennon, eu cresci escutando Joe Cocker, e é o que eu me apaixonei, e eu decidi por que eu não posso fazer um vídeo sobre o movimento hippie, sobre a nova contracultura que surgiu nos Estados Unidos, e todo esse movimento que teve dos jovens, né? A coisa de o sexo livre, o uso às drogas, né? Esse relaxamento dos padrões que existiam na sociedade americana e que certamente englobam e refletem em todo mundo, e não foi diferente no Brasil, né, que vai refletir essas ideias. A indústria cultural, mais precisamente, vai ser totalmente modificada depois do Woodstock e depois de grandes sucessos serem lançados e de uma nova ideia de sociedade, uma nova ideia de amor, uma crítica ao consumismo ser lançada ao pensamento, né? Então a gente tem que entender que o mundo, falando um pouco da história, né? A gente tem que entender que o mundo naquele momento vinha de um pós-Segunda Guerra Mundial, né? Superpotências que entre si gladiaram e que no final desta, né, a gente vê que existe uma clara divisão entre o mundo capitalista, né, os Estados Unidos, que vai ter um boom econômico muito grande, ou seja, muita gente vai ganhar dinheiro nos Estados Unidos, o próprio governo e as empresas financiando a reestruturação da Europa, né? Então tem essa ideia, essa propagação da ideia do American Way of Life, né? Então nós somos uma grande potência, nós estamos reconstruindo o mundo e nós somos, de certa forma, os melhores, né? Vocês têm que olhar para nós com um certo prestígio. E do outro lado, mas que nós vamos falar muito, que fica a União Soviética, né? A Rússia, até que está tendo conflito no dia de hoje, que a Rússia atacou a Ucrânia. Mas enfim, os jovens nesse pós-Segunda Guerra, em 1950, eles se deparam com essa situação e eles se sentem frustrados, de certo ponto. Frustrados consigo mesmo, frustrados com o caminho que o país deles tá traçando, né? Frustrados com a ideia de se formar, trabalhar, adquirir muitos bens e ter uma vida, digamos assim, sem se perguntar o que são as coisas que realmente importam, né? O que realmente vale a pena. Por que não pensar um pouco sobre o amor? Por que não desmistificar certos mitos, certos hábitos que nós temos, certos vícios que a nossa sociedade capitalista tem e não se dá conta, né? Então, nos anos 50, vai surgir um pequeno movimento dos beatniks, que é um movimento que eles vão ter a ideia de colocar essas coisas através dos livros. Eles saem a viajar pelos Estados Unidos, eles saem a conhecer gente, eles se revoltam com a situação americana, né? Uma baita revolta, né? Mas eles, consigo mesmo, eles pensam por que nós temos que seguir estes padrões? Por que não aprender novas coisas e fazer outras coisas? Então, os beatniks são os primeiros questionadores, né? São os primeiros jovens, os primeiros até intelectuais que começam a sair de casa, a querer conhecer mais gente, a querer viver em comunidades, a querer revolta dessa frustração, desse sentimento guardado que essas pessoas, esses jovens nos anos 50 sentem, que eles saem eles se tornam um prelúdio do que viria a ser um movimento hippie, né? Um grande movimento de contracultura, de questionamento ao capitalismo. Então vai surgir na década de 50 que ficou conhecido como os beatniks, que é beat, que vem de batida, né? Um ritmo, a música que a gente está escutando, que eles viajavam pelos Estados Unidos de mochila, viajavam de moto, escutavam muita música, usavam muita droga, faziam muito sexo, e que as pessoas mais velhas nos Estados Unidos, os idosos, a classe, aquela galera conservadora dos Estados Unidos olhava para esses jovens e pensava assim, caralho, eles estão no mundo da lua, eles estão viajando demais.
Então, pegaram, naquela época tinha um satélite que veio, um satélite que a Rússia colocou, né, na questão da corrida espacial, que se chamava Sputnik. Então, eles pegaram o Nick e colocaram Beatnik, porque aquela galera só podia estar no mundo da Lua fazendo tudo que eles faziam em plena década de 50, né, no país mais sofisticado, no país mais inteligente, no maior país do mundo, que era os Estados Unidos naquele momento. E eles são o que vai se tornar o movimento hippie, que surge mais precisamente em São Francisco e naquela costa leste dos Estados Unidos, que é toda essa revolta contra o que estava acontecendo, contra o capitalismo, contra a ideia de se formar e virar o que muita gente quer, mas sem saber realmente sem questionar sobre os próprios sentimentos, sem se questionar sobre o que está acontecendo em outros países do mundo em que o capitalismo não pouco se importa, digamos assim, né? Questionar-se sobre a política, questionar-se sobre a cultura, sobre o amor, sobre os limites que nossos sentidos, que a nossa alma pode ter, né? E aí que entra muitos também das drogas, né? O LSD que surge, meio que o LSD surge em 58, 59, início dos anos 60, começa a ser utilizado, né? E aí aquilo dá um boom para os jovens daquela época em transcenderem novas formas de pensar, novas formas de, de viajar, né? Viajar em todos os sentidos. E com isso, né, vai ser o que, com isso, todo esse movimento, toda essa geração nova começa a dominar muitas cidades, né? Começa a espalhar essas ideias e surge uma coisa que vai mudar totalmente, que surge novas músicas, novas batidas, novos ritmos, né? Que surge o Grateful Dead, surge Janis Joplin, surge The Doors, surge o Jimi Hendrix, que vai revolucionar e vai deixar todo mundo absolutamente pirado com essa nova. Além da questão das drogas, da questão do questionamento que todo esse pessoal, todos esses jovens faziam à sociedade americana, a gente tem que citar os movimentos contra a guerra do Vietnã que existiam, né? Toda uma pressão popular de toda a sociedade americana contra um governo que financiava novamente mais uma guerra imperialista, mais uma guerra desnecessária contra um país pequeno e pobre, como sempre foi a política externa e a cultura econômica norte-americana. Além disso, nós temos um movimento feminista também, que é muito marcante na década de 60, que reivindica uma série de direitos às mulheres, e um movimento também negro que vai pensar muitos direitos que a gente tem que entender que vários estados naquele momento, nos Estados Unidos, muitos estados tinham leis, tinham hábitos racistas que perduraram boa parte do século, boa parte da história norte-americana, e na década de 60 a população, as pessoas olhavam para isso e pensavam, a gente tem que dar um basta, a gente tem que modificar tudo isso. Então, somado a esse contexto dos jovens e esse contexto político-social, a gente tem onde que nós vamos se expressar, né? Como que a gente vai ter uma maneira diferente de pensar. E isso tudo foi refletido nas músicas, isso tudo foi refletido nesses grandes artistas, no Jimi Hendrix, no The Doors, na Janis Joplin, que vão trazer à tona o sentimento dos jovens daquela época, vão se expressar contra a guerra, vão se expressar sobre amor, sobre drogas, sobre todo um sentimento novo que surgia, vão realmente marcar uma geração, vão marcar todas as ideias dessa contracultura e que vão ser colocadas no Woodstock, né, que foi um grande festival de música que existiu em 1969, que é o que eu sou apaixonado e é onde todos esses grandes artistas se apresentaram e conseguiram... Esses artistas, somados a esse movimento, somado a esses jovens, a essas pessoas, né, conseguiram fazer um evento gigantesco, conseguiram deixar uma mensagem para o mundo de amor, de paz, novas ideias que podiam ser colocadas por jovens, por pessoas que estavam começando a vida e que queriam mudanças políticas, queriam mudanças culturais, queriam saber os limites da alma, os limites do corpo,
até onde o convívio em comunidade pode ser benéfico ou não pra gente, como que o indivíduo lida com tudo isso. Então, para mim é uma coisa muito bonita, tudo que aconteceu nesse momento me inspira, me traz sentimentos que parece que eu vivi, parece que eu estive na década de 60 às vezes, parece que eu tava lá quando eles questionavam sobre todas essas coisas e quando o Woodstock nasceu e foi marcante para todo mundo e no Brasil também isso vai ter muitos efeitos, vão ter movimentos hippies aqui, vão ter festivais hippies e para mim o Woodstock vai modificar toda a indústria cultural, toda a forma como a gente consome conteúdo, como a gente consome música e como a gente enxerga tudo que pode ser passado, tudo que pode ser transmitido pela música.